Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 1º de agosto. Então, estamos aí começando mais um mês, com mais uma meta do mês. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Disse-lhes ele então: onde está a vossa fé? Eles, porém, cheios de temor e de admiração, perguntavam uns aos outros: quem julgas seja este que dá ordens aos ventos e às ondas e é obedecido? Lucas 8, 25. Sugestão para sua prece diária: prece de amor aos semelhantes. Reflexão. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E os outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós colocamos em tuas mãos todos os nossos irmãos, todos aqueles que convivem conosco, os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, todos os irmãos que durante o dia nós vamos encontrar. Que o seu amor seja com todos nós. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos aí às portas do nosso curso Conheça o Espiritismo. Vários amigos já fizeram a sua inscrição e você está esperando o quê? Está na hora de estudar, venha conhecer o Espiritismo. Todo sábado, a partir do dia 5 agora, às 4:30 da tarde. Venha compreender a vida. Existe vida após a morte? Por que nós sofremos tanto? Então, algumas dessas perguntas serão respondidas nesse curso. Então, venha fortalecer o seu aprendizado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é o dia de reunião pública em nossa casa espírita. Como nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, por ordem sequencial, hoje nós vamos começar o primeiro capítulo do Evangelho. Então vamos estudar, venha participar conosco. A nossa casa espírita está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Para mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 98466 7110. Muito bem, meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Salva a ti mesmo descendo da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Ouvirás de certo. Se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal
em todos os instantes de testemunho. Se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Se te louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual pelos tempos afora. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Converterás o Espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Buscarás a luz onde a luz se encontre. Desculparás toda ofensa. Elegerás na fraternidade a tua bandeira. Conjugarás o verbo servir onde estiveres. Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Amarás os próprios adversários. Ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam zombeteiros e irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, no capítulo 25. Meus amigos, quem somos nós para dizer que não podemos ser humilhados, xingados, escarneados por aqueles que querem nos atacar quando estamos empenhados em viver o Jesus? Se o próprio Cristo foi
sofreu todo tipo de escárnio quando estava preso na cruz. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Quantas pessoas dedicadas à tarefa do bem, elas sofrem muito fisicamente. E então é importante nós percebermos que nós somos seres em resgates, seres em reparação. Então, nesta encarnação, pode muitas vezes a pessoa ter nascido numa condição de auxiliar, de amparar os outros, mas fisicamente ela sofre muito com as dores atrozes ou com diversos outros tipos de situações por que a pessoa passa. Porém, isso tudo faz parte do processo reencarnatório. Quando nós estudamos o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala para nós das dores do passado, né, das coisas antigas de nossas vidas, porque a gente já tem as aflições desta encarnação, mas temos as aflições antigas, dores que causamos em outras pessoas. E nesta encarnação é preciso a reparação. Então, podemos estar numa condição de pessoas um pouquinho melhores, dedicadas ao bem, mas não passaremos uma vida em vão sem a gente, vamos colocar aí entre aspas, pagar os nossos débitos antigos. É claro que quanto mais nós amarmos, a multidão de pecados, ou seja, as transgressões à lei divina que tivemos em outras encarnações, a cada encarnação nova, nós vamos diminuindo essa intensidade, caso a gente procure amar mais, né? E no decorrer do nosso dia, da nossa existência, podemos ouvir de nossos colegas, amigos, até familiares, dizendo: se você segue tanto Jesus, por que você está chorando quando vê a gente de cabeça baixa ou entristecido? Para que você tem tanta fé, mas se você tem tanta dor? Se você é médium, faz as tarefas de caridade, cadê os teus protetores nos momentos da amargura, da tristeza? Se você guarda confiança em Jesus, mostra-te livres das dificuldades. Se você tem no Espiritismo uma doutrina de luz, por que você está na sombra das aflições? Então, às vezes, nós somos indagados constantemente, eu falo nós, mas assim, eu não posso nem me incluir nesse grupo, né? Não sou digno dessa tarefa, mas quantos irmãos que estão dedicados à tarefa do Cristo começam a ouvir essas questões e acaba muitas vezes desistindo. Então é necessário que a gente se esforce cada vez mais e a gente estude um pouco mais, porque a partir do momento que a gente estuda o Espiritismo, a gente tem luz, né? Abre-se novas luzes, novas portas. Por que que muitas vezes a doutrina espírita é criticada? Porque o espiritismo tira o véu, aquele véu o que oculta a gente diante das coisas desse mundo. A doutrina espírita, ela vem trazer luz a tudo aquilo que a gente acredita. Então, quando a gente estuda na doutrina espírita, nós temos fé, mas é uma fé raciocinada. A gente entende por que tem fé e não simplesmente tem fé. Então, é muito importante o que o Evangelho do Cristo possa, de fato, fazer moradia no nosso coração, fazer as transformações necessárias.
porque só com a lei do amor é que a gente vai vencer. Então, o Espiritismo, ele vai trazer para nós o caminho, essa senda educativa da nossa alma. Nós vamos encontrar na doutrina espírita o clareamento do nosso caminho, o entendimento, o esclarecimento. Então, vamos buscar a cada dia essa luz. Vamos buscar também nos desculpar. Vamos eleger a fraternidade como a bandeira da nossa vida. Vamos trocar os verbos do matar, do odiar, pelo amor, pela fraternidade, pelo verbo servir. E aí a gente começa o grande trabalho, que é o trabalho em nós mesmos, em nossa reforma íntima. E continuar na tarefa, amando, ajudando, orando, para que a cada dia a gente consiga vencer a nós mesmos, vencer as dificuldades da vida, que faz parte do nosso processo reencarnatório, enquanto aqui na Terra nós nos encontramos. Muito bem, meus amigos, depois de 100 dias de estudo do Evangelho de Marcos, a gente está caminhando aí para o final do estudo do livro, do Evangelho de Marcos, que a gente consiga também ampliar esses estudos. E em breve nós vamos estar começando a estudar o Evangelho de Lucas. Então, meus amigos, vamos fazer prece a todos os dias. Aquela pessoa que nos irrita no trabalho, façamos prece por ela, façamos prece por nós também, para que a gente possa cultivar a harmonia, a paciência, a tolerância, que são virtudes muito difíceis, mas a cada dia que a gente vai fazendo os testes conosco mesmo, a gente vai se aperfeiçoando. Então, façamos prece. Graças a Deus. Bondoso Jesus, ampare nesse momento cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, que tem estudado conosco o teu Evangelho, que possamos, Jesus, todos os dias, desenvolver no nosso ser o amor, a fraternidade, a bondade, o perdão. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.